Boa noite a todos e a todas. Hoje nós teremos, né, uma mesa que ela promete, né, a gente discutir temas extremamente atuais e muito importantes, né, para a psicologia, que é migração, refúgio e interculturalidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar, né, para compor a mesa, a professora Cristina Campolina. Boa noite, Cristina. Boa noite, Cláudia. Cristina, ela é graduada em Psicologia pela PUC Minas. Ela também fez o mestrado em Psicologia na Universidade de Paris 8. Ela é doutora em Ciências da Saúde. Atualmente, a professora Cristina é professora da FAPSE. Ela integra o curso de capacitação e extensão, ateliê intervalo de redução de danos, da Faculdade de Medicina, da UFMG, coordena também o projeto de extensão Laços, né, da PUC Minas, que recebe adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, e ela também coordena o curso de pós-graduação, psicanálise pelo IEC, né, psicanálise com crianças e adolescentes. Nós vamos chamar também para compor a mesa a professora Maria Auxiliadora. Não. Boa noite, professora Consolação, Maria Consolação, eu sei, auxiliadora, Consolação. É uma honra estar com você, né? Você fazendo parte dessa mesa com a gente. A professora Maria da Consolação Gomes de Castro, ela possui graduação em Serviço Social pela PUC Minas, mestrado em Ciências Sociais aplicadas à Educação pela UFMG. A professora também tem doutorado em Letras pela PUC Minas. Ela também, né, é professora da PUC Minas, coordena o grupo interdisciplinar de pesquisa, extensão e direitos sociais e migração do Departamento de Serviço Social, participa de pesquisas na área de migração internacional em parceria com a pós-graduação em Geografia da PUC Minas. Ela também integra o Observatório de Migração Internacional de Minas Gerais e ela é membro titular da Comitrate, representando a PUC Minas. Atualmente é coordenadora do Colegiado Didático Pedagógico do curso de Serviço Social e chefe de departamento também do Serviço Social. Para compor, né, a mesa, quero também convidar o professor Dani. Boa noite. O professor Dani Zadini. Falei certo, não falei, professor? Quase, você quase acertou na mosca. Ai, é uma honra, né, você estar aqui com a gente para tratar desse tema. O professor Dani, ele é doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas, mestre em Geografia pelo mesmo programa, bacharel em Relações Internacionais da PUC Minas. Atualmente, o professor Dani, ele é diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e professor do Departamento de Relações Internacionais. Ele é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e membro do Grupo de Pesquisa Potências Médias. Tem experiência na área de Relações Internacionais e Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos regionais e focos de tensão, com ênfase em Oriente Médio, teoria das relações internacionais, política internacional, barganha política, geopolítica e sistemas de informação geográfica. Então, assim, tenho certeza que nós teremos, né, uma noite, né, com uma discussão, um debate, um aprendizado, que eu tenho certeza que será muito bom. Vou passar para a professora Cristina Campolina, que vai coordenar essa mesa, e mais uma vez, muito obrigada, né, a presença de todos vocês. Obrigada a você, professora Cláudia, pelo convite, né, por estar aqui também e poder contribuir e trocar, né, um pouco dos conhecimentos aí com vocês. Em nome da FAPSE, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Cristina.
Boa noite a todos. Agradeço demais também a possibilidade de estar aqui hoje com esses dois convidados tão ilustres, né, para tratar de um tema que a gente está tão pouco acostumado aqui a abordar, né, e na verdade a proposta dessa mesa é que a gente possa se despertar para a importância da psicologia, começar aqui, né, esse diálogo mais próximo, né, através da Faculdade de Psicologia e desses dispositivos todos que a gente vai criando através dessa rede, né, formada já, instituída em Belo Horizonte por, aqui eu vou dizer assim, né, através das pessoas do professor Dani e a professora Consolação, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello e também o Observatório de Migrações, dos quais a PUC faz parte de maneira extremamente ativa e que a gente gostaria agora, né, assim, oficialmente, de fazer parte disso tudo. Na verdade, quando foi a Semana da Diversidade do curso do Coração Eucarístico, no ano passado, a gente constituiu uma mesa em que a gente já trouxe essa temática, e aí é muito interessante, a professora Consolação, inclusive, estava também nessa mesa, o professor Duval, do Observatório de Migrações, o Henrique Balieiro, que é aluno do mestrado da PUC em Psicologia, e a gente teve também a Jamene, do coletivo Cio da Terra, a Laura, que também faz parte desse coletivo, e foi muito interessante, eu acho que é uma mesa que rendeu, eu digo assim, ótimos frutos, né, assim, ela lançou luz para a gente, vimos ali que havia uma urgência da psicologia da PUC começar a se aproximar, e foi em boa hora que esse primeiro encontro aconteceu. Eu considero assim que foi um momento oportuno em função da busca mesmo de um estreitamento de laços que já havia ali o interesse colocado, enfim, e de lá para cá, eu queria contar antes só, passar a palavra para o professor Dani primeiro, depois para a professora Consolação. De lá para cá, a gente, inclusive, criou um estágio, né, da Faculdade de Psicologia, que começou no curso da Praça da Liberdade, que agora também está no curso do São Gabriel, um estágio que timidamente, né, pretende, através da prática dos alunos e de uma prática bastante dialogada, conhecer essa rede de apoio que já existe em Belo Horizonte, rede de apoio às pessoas migrantes e refugiadas, apátridas, que estão na nossa cidade, que já circulam por essa rede ou que precisam conhecer ainda essa rede. Então, o estágio, eu digo que é de maneira tímida, porque a gente pretende um mapeamento, entre aspas, dessa rede de apoio, para que a gente possa, daqui a pouco, além de conhecer essa rede, atuar nela. É uma intenção nossa, né, assim, com os parceiros que hoje convidamos para dialogar. Eu vou passar primeiro a palavra para o professor Dani Zaredini, certo, professor Dani? E ele vai, então, contar para a gente, né, como a PUC se envolve, né, com essa questão, que tipo de ação que a PUC propõe a partir da cátedra e de outras ações que ele vai contar para nós. Então, professor Dani, por favor, passo a palavra. Muito obrigado, professora Cristina, pelo convite, pela mediação nessa mesa. Gostaria de agradecer penhoradamente a minha colega e amiga, professora Betânia, diretora da Faculdade de Psicologia, que tem desenvolvido um trabalho espetacular frente à faculdade, né? Hoje, a Faculdade de Psicologia da PUC Minas é referência em Minas e no Brasil, muito em função do seu papel de liderança, seu trabalho forte e de sua equipe tão dedicada. Também estendo o meu agradecimento e a minha alegria de estar hoje com vocês à professora Cláudia, né, a chefe de departamento, ao professor Carlos, que é o mago da tecnologia, sempre nos ajudando aí. Estou impressionado com a destreza do professor Carlos Carrusca. E, mais uma vez, a professora Cristina, que é a nossa conexão com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né? Nós vamos dar muito trabalho para você, viu, professor? Pode ficar tranquilo, nós estamos caminhando para este lugar, né? E também a alegria imensa de estar com minha amiga, querida professora Consolação,
como diz Domol, né, professora guerreira, lutadora, que está aí junto conosco, lidando com o serviço social e com essa temática que é tão importante, que é da migração e do refúgio, que são duas coisas diferentes que nós temos que destacar aqui. Então, a minha fala, também agradecer aos alunos, aos professores, aos funcionários e todo o público que nos assiste hoje, né, ligado à psicologia. Minha tarefa hoje é falar um pouco sobre migração e refúgio, explicar um pouquinho as diferenças dessas coisas, porque isso impacta diretamente no que nós, na PUC Minas, hoje estamos fazendo. Fazer um panorama sobre o refúgio no mundo, né? Os fluxos de refugiados, falar um pouco de migração forçada, falar um pouco sobre deslocados internos, entender um pouco o drama que isso representa e por que é tão importante universidades se envolverem nessa tarefa, né? Dos agentes envolvidos nisso, e de como nós poderemos, né, de certa forma, fortalecer esse grito para que esta população possa ser ouvida e acolhida, né? Então, a minha primeira fala é no sentido de tentar esclarecer um pouco a diferença entre a migração e o migrante e o refugiado, né? A migração e o refúgio. A migração, ela é um fenômeno que nasce junto com o ser humano, né? Todo ser humano nasce se deslocando. O deslocamento de pessoas de uma área para outra, seja ele de caráter definitivo ou de caráter temporário, isso é a migração. Existem vários tipos de migração. Migração definitiva, um brasileiro que vai para os Estados Unidos e não volta mais ao Brasil. Migração de retorno, esse mesmo brasileiro que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, mas o sonho dele é comprar uma casa para ele, uma casa para a mãe, e quando retorna ao Brasil, ele então consolida esse sonho e continua sendo cidadão brasileiro, né? Então, essa migração de retorno, que acontece demais em vários países do Oriente Médio, em vários países da América do Sul. A migração interna, também muito conhecida, o Brasil da década de 60, da década de 70, vivenciou uma migração em massa do campo para a cidade. Essa é um exemplo de migração interna, deslocamento da população de algumas regiões para outras no interior do mesmo país. Uma migração muito conhecida, e talvez ela seja a categoria com maior número de pessoas, é a migração econômica. E o que vem a ser a migração econômica? Vou marcar aqui minha hora, né, gente? Porque senão, professor, você sabe como é, né? O professor começa a falar, não consegue parar. Então, vou marcar aqui e vou pedir ajuda aos colegas para irem controlando o meu tempo. A migração econômica é esse deslocamento de pessoas, indivíduos da população, motivada pela procura de uma condição de vida melhor. E esse é um debate muito interessante, porque quando nós falamos de migração econômica e de migração forçada, a migração forçada ela é o deslocamento da população motivada por razões de ordem religiosa, política, guerra ou catástrofe. E muito da migração forçada ela gera refugiado, né? Ser refugiado é um elemento ali jurídico que possui uma série de necessidades especiais em razão do porquê do deslocamento daquelas pessoas e que gera também obrigação dos estados que recebem essas pessoas em cuidar delas. Então, existe um debate interessante hoje sobre a migração econômica e a migração forçada. Por quê? Muitos vão dizer, mas vem cá, tem gente que muda de um lugar, por exemplo, o Líbano, né, que é meu país de origem, em que as pessoas estão vivendo uma situação terrível do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, não é? E ali você vê a deterioração da sua condição econômica, você não tem condição de comprar o pão para a sua família, para suas filhas, para os seus filhos, ou de dar uma educação de qualidade. Será que esse deslocamento motivado por questões econômicas não seria uma forma de deslocamento forçado? Não é? Então, esse é um debate interessante que existe acerca da diferença do que é o migrante e o refugiado.
O próprio Acnur ele vai definir essas categorias e vai tentar diferenciar, porque o Acnur lida com refugiados. É o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, o Acnur vai dizer o seguinte: olha, os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida em busca de trabalho ou educação, ou por reunião familiar, ou por outras razões, né? Diferentemente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país de origem, os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo. Essa é uma definição do próprio Acnur, que vai dizer o que é o migrante e o que é refugiado. E para o Acnur, o que é o refugiado? Olhem a diferença. Os refugiados seriam pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, a situação dessas pessoas é muito perigosa e até mesmo intolerável. Por quê? Porque elas devem cruzar fronteiras internacionais e aí se tornarem refugiadas, reconhecidas ali internacionalmente, com acesso à assistência dos Estados, do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio e de outras organizações internacionais. E eles são reconhecidos como refugiados justamente porque é muito perigoso para um refugiado voltar ao seu país de origem. Diferentemente de um brasileiro que vai para os Estados Unidos, nada o impede de voltar ao Brasil. Ele pode procurar sua embaixada nos Estados Unidos. Ele tem um apoio consular nos Estados Unidos. Ele pode voltar ao Brasil várias vezes, quantas vezes ele quiser. No caso dos refugiados, voltar ao seu país de origem é algo perigoso. Ele pode ser perseguido, ele pode ser morto. E por isso que, muitas vezes, ele precisa de pedir asilo e não volta mais ao seu país de origem. Para essas pessoas, a negação de um pedido de asilo, e por isso que avaliar com muito critério um pedido de asilo, pode ser uma sentença de morte para um refugiado. Gostaria de pedir para o professor Carrusca para poder compartilhar uma tela. Eu acho que eu vou compartilhar uma tela com vocês, só um minutinho, que eu quero mostrar um pouco desta realidade. Todos conseguem ver? O que nós temos aqui é a realidade de um refugiado. Essas imagens são imagens de fluxos de pessoas que fugiram das atrocidades, por exemplo, do Estado Islâmico, tanto no Iraque quanto na Síria. E aí, essa frase, eu acho que ela exemplifica bem o drama que isso representa. E veja o papel da psicologia nesse aspecto. Porque essas experiências, essas jornadas, elas transformam e deixam marcas profundas nessas pessoas para o resto da vida. Né? A simples verdade é que os refugiados, né, não colocariam em risco, numa jornada tão perigosa, pessoas tão importantes para as suas vidas, se não fosse tão arriscado continuar onde elas estavam. O patrimônio mais importante que as pessoas têm são seus filhos, suas filhas, né? Suas companheiras, seus companheiros. E você colocar pessoas tão frágeis para atravessar o Mediterrâneo, para chegar até a Grécia ou a Turquia, revela qual é a dimensão do problema do refúgio no mundo. Né? Então, o que a gente pode entender dessas situações? É que hoje o fenômeno do deslocamento forçado ele tem alcançado dimensões preocupantes. Eu vou
compartilhar novamente a minha tela, para a gente poder ver melhor, graficamente, o que representa esta realidade. Vejam só. O deslocamento forçado em 2020. Tá? Temos ali 82 milhões de pessoas que foram forçadas a saírem de suas casas. Envolve aqui um deslocamento internacional e um deslocamento interno. E olha que, nesse caso, eu não estou nem falando da migração econômica, que é uma cifra muito maior. Eu estou falando só do deslocamento forçado. E dentro do deslocamento forçado, nós temos uma cifra de aproximadamente 26 milhões de refugiados. Desses 26 milhões de refugiados, quase 20 milhões estão sob cuidado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e quase 6 milhões estão sob o cuidado da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos. Foi uma questão tão complicada, o ano de 1949, que as Nações Unidas vão, então, criar uma agência especial para lidar com os refugiados palestinos. Então, dos 82 milhões de refugiados, nós temos aqui 26 milhões e meio de refugiados, perdão, de 82 milhões de deslocados forçados, nós temos 26 milhões de refugiados. E o restante, vejam só, 48 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocarem internamente nos seus países de origem. A Colômbia é um exemplo claro disso. A Síria, ela tem refugiados fora da Síria e tem deslocados internos dentro da Síria. A década de 90, quando acaba a Guerra Fria, ela muda muito a característica dos conflitos internacionais. Os conflitos internacionais deixam de ser internacionais e passam a ser conflitos internos, com guerras civis, com genocídios, e isso aumenta muito a quantidade de pessoas que são deslocadas forçadamente dentro dos seus próprios países de origem. Na Palestina, por exemplo, quando nós temos ali o fim da Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1949, temos centenas de milhares de palestinos que vão para o Líbano, que vão para a Síria, que vão para a Jordânia, mas nós temos centenas de milhares de palestinos que vão para dentro da própria Palestina, Cisjordânia e Faixa de Gaza. O que representa bem, de um lado, refugiados, e do outro lado, por outro lado, deslocados internos, em alguns casos também assistidos pelas Nações Unidas e pelo Acnur. Dentro deste quadro, a gente pode identificar um novo fenômeno. Esse fenômeno afeta o Brasil também, porque é um país vizinho do Brasil, mas que mostra como o Brasil ainda está longe de poder cooperar positivamente e assertivamente com o caso dos venezuelanos. 3,9 milhões de venezuelanos foram deslocados para fora da Venezuela. Nós vamos ver depois com um pouco mais de detalhe o caso venezuelano, que é um caso muito sério. E mais de 4 milhões de pessoas são pessoas que pedem asilo em países em que ou eles estão nesses países, ganham ali um visto humanitário e entram com uma solicitação de asilo. Ou outros que ainda ficam no seu país de origem solicitando asilo para o país de destino, aguardando essa sentença, que muitas vezes pode ser uma sentença de vida ou de morte. Nesse gráfico, nós temos, então, a distribuição. É interessante que mostra que dos deslocados forçados, né, forçadamente, nós temos aqui essa evolução, que mostra que o número aumenta com o passar dos anos, né, vem crescendo esse número, e que os deslocados internos também é a maioria da população que mais sofre com esse tipo de fenômeno. No mundo hoje, nós temos uma distribuição que vai desde o Oriente Médio. É interessante olhar esse mapa,
são todos mapas do Acnur, tá? A fonte é o próprio Acnur. Nós temos quase que um cinturão, né? Aqui um cinturão de polos que recebem muitos refugiados. Esse é o mapa de refugiados, tá? Então, quanto maior essas esferas, maior o número de refugiados que são recebidos. Essa grande esfera aqui é a Turquia, que recebeu em 2014, 15, 16, 17 milhões de refugiados sírios, em função da guerra civil na Síria. Outros lugares com muito problema de deslocamento de população, o Afeganistão, né? O Afeganistão gerando muitos refugiados que chegam no Paquistão, muitos refugiados que vão para a Alemanha, refugiados que são recebidos por países africanos. Mas a gente percebe que o fenômeno ele é mais intenso, nós vamos encontrar mais refugiados nos locais mais próximos onde os eventos ocorrem. Então, guerra na Síria, o número de refugiados na Turquia, no Líbano, na Jordânia, e vai ser maior porque a primeira lei da geografia deixa claro, quanto mais próximo de um fenômeno, geograficamente pensando, mais afetado e mais contaminado você será por ele. Então, aqui nós temos um quadro que revela o problema do refúgio no mundo. Países que recebem refugiados. Aqui já é o outro fenômeno, olha que interessante. Aqui nós temos o fenômeno dos deslocados internos, que também são pessoas forçadas a saírem das suas casas, mas que não atravessam as fronteiras dos seus países. E nesse caso, o que nós estamos vendo é aonde o problema acontece diretamente. Afeganistão, Síria, Colômbia, né? Uma quantidade de deslocado interno muito forte na Colômbia, no Congo, na Somália. O Sahel é uma zona onde os deslocados internos sofrem muito em função dos próprios conflitos tribais e regionais que a África vivencia. E esse fenômeno mais próximo de nós, que é um fenômeno complicadíssimo para os nossos irmãos venezuelanos, que é o deslocamento, né, em massa de venezuelanos pelo mundo. Vocês percebem o seguinte, que as Nações Unidas ela não dá o status de refugiado claramente para os venezuelanos, mas trata os venezuelanos como um público-alvo de assistência do Acnur. Os venezuelanos são um público-alvo de assistência do Acnur, né? O Brasil concede ali digamos assim, um visto especial para essa população que ingressa no Brasil. Mas quando a gente percebe nesse mapa, olha qual que é a contribuição do Brasil desses venezuelanos que aqui chegam. A Colômbia é muito mais afetada, não é? A Colômbia recebe muito mais venezuelanos. O Peru recebe mais venezuelanos. O Equador recebe mais venezuelanos do que o Brasil, que é uma potência, uma força econômica, uma força demográfica, uma força geográfica. Então, há de se perguntar, né, por que o Brasil não busca um protagonismo mais claro em relação a esse dilema, que é um dilema terrível, né? Hoje, esses são os principais focos de estímulo de deslocamento de pessoas, né, que vão pedir refúgio ou que são deslocados internamente. Mais uma vez, o Afeganistão, a Síria, temos ali a Etiópia também sofrendo com um problema grave atualmente, a Somália, o Sahel com o Mali, com o Níger, com o Chad, são polos de expulsão dessas pessoas. Esses fenômenos, né, que estão muito ligados às guerras, eles geram vários tipos de desigualdade. As pessoas que têm condições melhores conseguem pegar um avião e vir para o Brasil. Um problema na Síria, ele consegue pegar um avião e vir para o Brasil, um avião e vai para os Estados Unidos. Aqueles que não têm condição, eles vão pegar um barco, vão se associar a um coiote e vão tentar chegar à Turquia ou à Grécia. E aqueles que não têm condição nenhuma vão a pé para a Turquia, para o Líbano e para a Jordânia. Essa desigualdade, ela também está evidente nos países que acolhem
esses refugiados. Vejam só, 86% dos refugiados eles são acolhidos por países em desenvolvimento. 73% de todos os refugiados são acolhidos por países vizinhos. E uma fração muito pequena de refugiados é acolhido pelo mundo desenvolvido, pelo mundo rico. Tá? Se a gente avaliar esse retrato hoje, 68% de todos os refugiados se concentram em 5 países. Né? Vamos dizer assim, eles saem de 5 países, quer dizer. Síria, Venezuela, esses deslocados internos, Afeganistão, Mianmar. Então, até mesmo quando a gente pensa quem recebe e quem emite, a desigualdade ela é evidente nesses processos. Aqui, país de origem das populações que vivenciaram esse deslocamento forçado de maneira mais violenta. É um dado relativamente recente, 2020. Então, veja, a Síria em primeiro lugar, com uma quantidade ali enorme, chegando quase a 7 milhões de pessoas que são deslocadas, que são refugiadas. Né? Depois, a Venezuela. A Venezuela tem ali uma quantidade menor, que ganha o status de refugiado, uma segunda quantidade um pouco maior, que recebe, né, que pede asilo, e uma grande quantidade que ganha ali um outro status diferenciado, que pode ser um visto humanitário, mas que ainda não tem o status de refugiado. São quase 5 milhões de pessoas deslocadas forçadamente. E veja que nós estamos falando de um país vizinho, no norte do Brasil. Né? O Afeganistão, Mianmar, a República Democrática do Congo, Somália, Sudão, República Central Africana, Eritreia, todas elas são todos países que emitem muitos deslocados para o mundo. E quais são os países que mais recebem esses refugiados ou solicitantes de asilo ou deslocados, né, para outros países que não receberam status de refugiado ou que não solicitaram asilo por enquanto? A Turquia, do lado da Síria, né, fronteira com a Síria, quase 4 milhões de pessoas. Depois, Colômbia, que recebe muitos venezuelanos, Alemanha, Paquistão, Uganda, Estados Unidos, Peru, Sudão. Gente, o Líbano é a metade do tamanho do Sergipe. O Líbano ele tem uma população de 6 milhões de habitantes e recebe 1 milhão de refugiados. Então, nós temos aqui uma condição extrema para vários países. E deslocados internos, o drama objetivo dentro desses estados-nação. Né? A Colômbia, que promoveu, né, um deslocamento em massa de pessoas durante a sua guerra civil. A Síria, que também mantém ainda... Né, a guerra não acaba na Síria, ela está num status diferente, mas movimentou muita população internamente. A República Democrática do Congo, o Iêmen, a Somália, o Afeganistão, etc. E isso aqui revela também um outro elemento muito duro do ponto de vista social, porque vai falar um pouco desses aspectos demográficos da migração. Nesse caso, né, nós estamos mostrando dados sobre refugiados e venezuelanos. Olha o cuidado, né, que o Acnur tem de separar o que é refugiado e o que é venezuelano, porque ele não dá o status de refugiado para todos os venezuelanos. Né? Mas, se a gente observa o que esse gráfico quer mostrar, qual a quantidade de adultos e de crianças desses grupos de refugiados que vêm, por exemplo, do chifre da África e dos grandes lagos da África Central. Olha que coisa dramática. Nós estamos falando que nessa situação, o número de crianças é maior do que o número de adultos. Então, imaginem campos de refugiados com centenas de milhares de crianças órfãos, sem pai, sem mãe. É uma situação terrível.
A segunda situação é da parte mais sul da África, que também revela uma quantidade percentual maior de crianças refugiadas do que de adultos. E a parte central da África, né, e o oeste africano também com uma quantidade grande de crianças refugiadas. Por outro lado, nas Américas, na Ásia, na Europa e no Oriente Médio, o número de refugiados adultos, aí sim, maior do que o número de crianças. Mas é uma condição completamente difícil e complicada, né? Lidar com essa realidade. A questão do refúgio hoje é que nós temos o impacto político e o impacto social desse processo. Imaginem o drama que é centenas de milhares de pessoas saindo do seu país de origem, com seus usos e costumes, e chegar num país diferente. Chegar a esse país diferente significa vários impactos. O primeiro impacto eu estou lidando com o estrangeiro. Durosselli vai trabalhar no seu livro Todo Império Perecerá o papel do estrangeiro. Por que nós tememos tanto o estrangeiro? Porque o estrangeiro, muitas vezes, ele é o desconhecido, ele é o imprevisível. Eu não sei como que ele vai reagir, não é? Não sei como que ele vai lidar com a minha relação com ele. Então, o primeiro ponto é do estranhamento com o outro. Quem é o outro? Não conheço o outro. O segundo ponto é com relação à dificuldade de lidar com a assimilação econômica e cultural do outro, porque isso tem impacto para o emprego, isso tem impacto para a infraestrutura, isso tem impacto para políticas públicas. Então, um grupo muito grande de refugiados que chega em um país, ele vai levar impactos políticos, econômicos e sociais imensos. Se nós formos observar a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, se a gente for observar a ascensão da extrema-direita na Europa em 2017, se observar a postura do presidente Trump com relação à migração, isso tudo é em função do impacto que isso traz internamente e das políticas. O papel da universidade nisso é muito importante. Por quê? Porque a universidade ela lida com a diferença, com a formação das pessoas, com a ciência e com a capacidade de trabalhar criticamente com esses eventos. E por isso que o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ela vai começar uma iniciativa importante, fazendo uma homenagem a um grande brasileiro, que foi um grande promotor dos direitos humanos, que foi Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello não foi um diplomata, ele foi um funcionário de carreira das Nações Unidas e que conseguiu, na sua carreira, resolver problemas que pareciam impossíveis de serem solucionados, né? Ele foi um dos artífices para a independência do Timor-Leste. Foi muito importante para o Timor-Leste. E, infelizmente, morre num atentado terrorista em Bagdá, quando enviado como um alto funcionário das Nações Unidas para pensar esse processo de transformação, de transição do Iraque logo após a invasão iraquiana, ao meu ver, um dos maiores erros que as Nações Unidas cometeram, porque a intervenção no Iraque, naquele ano, pelos Estados Unidos, ela foi feita sem o aval das Nações Unidas, sem o aval do Conselho de Segurança, expôs um alto funcionário muito importante para o mundo e para o Brasil, cotado, inclusive, para ser secretário-geral das Nações Unidas, e morre no atentado. Em homenagem ao Sérgio Vieira de Mello, o Brasil começa uma iniciativa que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E o que é essa cátedra? É a tentativa de integração dessas universidades que têm compromisso social, compromisso político com a causa do refúgio, da apatridia, do deslocamento forçado, e ser esse braço que pode dar tanto a assistência com seus projetos de extensão, com a pesquisa para compreender o fenômeno do refúgio e da formação de jovens
alunos e professores, para entender o quão importante é estudar e compreender o problema do refúgio, dos deslocados internos, da apatridia. Né? Então, a gente tem muito orgulho de ser parte desse projeto da PUC Minas. Esse não é um projeto do Instituto de Ciências Sociais, é um projeto da PUC Minas. A PUC Minas é parte da rede de cátedras Sérgio Vieira de Mello do Brasil. E hoje, essa experiência foi tão bem sucedida que o Acnur começa a estudar formas de exportar isso para outros países, o que mostra o quão a universidade é importante para a sociedade brasileira e para o mundo. No momento muito complicado que a gente vive no Brasil e no mundo também, esse é um respiro de esperança que revela de mais uma forma, né, a importância que a universidade tem, a importância que seus estudantes têm e a importância que os seus professores também possuem na promoção do bem comum, da paz no Brasil, da paz no mundo e também na constituição de uma massa pensante que possa nos ajudar a lidar com o fenômeno do refúgio. Eu combinei com a professora Sãozinha que agora ela entraria com tudo com a questão da cultura, do refúgio, porque senão nós poderíamos falar coisas iguais. Então, a gente decidiu dividir dessa forma. Mais uma vez, muito agradecido à professora Cristina, muito agradecido à professora e amiga Betânia, à professora Cláudia, ao professor Carlos, e deixo aqui meu abraço a todos que estão nos assistindo nessa apresentação tão relevante. Muito obrigada, professor Dani. Eu acho que a gente pôde aprender muito e quer aprender mais, né? Acho que a gente vai ter ocasião de conversar daqui a pouco também a partir das perguntas. Eu vi que muita gente colocou no chat algumas questões para você. E eu vou passar, então, agora a palavra à professora Sãozinha. Como carinhosamente a gente aprende a chamar, porque ela é muito receptiva e acolhedora, né? Por favor, professora Sãozinha. Ok, muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, né, o convite por estar aqui com vocês nesse seminário, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é sempre bom que os institutos, os departamentos, as faculdades da PUC Minas se interessem pela temática, né, porque, como o Dani falou, acho que a temática não tem dono, ela é de todos, né, e é muito importante a gente somar esforços, né. Então, queria cumprimentar a professora Betânia, né, diretora da Faculdade de Psicologia, a professora Cláudia, chefe do departamento, com quem a gente também estabelece muitas parcerias, não só nesse projeto, mas como em outros, né, enquanto serviço social. A professora Cristina Campolina, que é uma batalhadora na temática, né, como o professor Dani falou, que é a nossa representante na psicologia, ela que iniciou, né, e algumas vezes a gente até demorava para dar resposta, né, professora, mas que foi super proveitoso, né, e te parabenizo, te agradeço, né, eu acho que pela insistência, né, e por estar puxando, né, também, junto com os colegas da psicologia, promovendo, né, esse debate, essa discussão, e o professor Carlos, né, também, Cadu, chamado carinhosamente de Cadu, que está aí conosco, né, e coordenando, né, e ajudando aí nos bastidores aí do evento. E também cumprimentar todos que estão nos assistindo, todas, todos, né, que estão nos assistindo e que se interessam também por essa temática. Eu acho que é sempre muito bom oportunidades como essa, porque nós precisamos cada dia mais sensibilizar, né, a sociedade, sensibilizar diferentes grupos, né, populacionais, diferentes setores da sociedade para essa temática da migração e do refúgio, né, empresários, né, famílias, universidades, escolas, né, e todos os setores da sociedade, porque nós estamos recebendo imigrantes, refugiados, e pelo que estamos vendo acontecer pelo mundo, como o professor Dani, né, muito bem colocou,
que é meu parceiro também muito querido, né, não só na temática, mas como no dia a dia, né, do departamento de serviço social, mas o mundo está em crise, né, e essas crises, tanto ambientais, como políticas, como sociais, elas acabam impactando, né, no nosso país, tá? Então é isso, e aí vou contar um pouco, né, e trocar um pouco de experiência com vocês. É difícil falar depois do professor Dani, né, que deu esse panorama assim, geral, mas o panorama assim, é muito rico e fundamental, né? Então, eu vou me ater um pouco aqui aos direitos dos imigrantes. Deixa eu ver se eu busco aqui o compartilhamento. Uhum. E agora, hein? Compartilhar a tela. Só um minutinho. Não fiz o teste, né, professor Cadu? Devia ter feito o teste também, né? Peraí. Qualquer coisa, professor Sãozinho, a gente pede a ajuda para o professor Cadu, também para compartilhar a tela. Compartilhar, olha, eu já estou aqui no compartilhar. Compartilhamento de arquivo, compartilhar tela, guia do Chrome, não é a janela. Achei. Ok. A gente vai aprendendo, né, gente? A gente está todo dia no Teams, né? Aí vai. Isso. Então, ok, vocês estão vendo aí? Está compartilhando? Ou sim, não? tá sim. Tá, então, ok. Bom, então, aqui estão os dois grupos de pesquisa os quais nós trabalhamos juntos, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão, Direitos Sociais e Migração, vinculado ao Departamento de Serviço Social, e o GEDEP, que é o Grupo de Estudos de Distribuição Espacial da População, coordenado pelo professor Duval, da pós-graduação em Geografia, né, onde começaram todos esses estudos e pesquisas, tá? E aí, o professor Dani, acho que falou super bem, apresentou, né, a diferença entre refugiado, entre imigrantes. Eu vou começar falando um pouco como é que essas pessoas chegam aqui no Brasil, né? E aqui em Minas Gerais, especialmente em Minas Gerais, e que têm chegado de formas diferentes, né? Em 2013, 2012, 2013, chegaram no Brasil, né, mais especificamente no norte do país, um fluxo muito intenso de haitianos. Eu acho que todos devem se lembrar disso, quando do terremoto de 2010, né? E agora, recentemente, né, dia 14 desse mês, teve outro terremoto, né? O de 2010 foi bem grave e provocou esse deslocamento, né, de muitos imigrantes, né, e criou toda uma situação que eu acho que o Brasil não vivenciava há muitos anos, apesar de, como o professor Dani falou, muito bem explicou, o Brasil ser um país, né, de imigração, né, de imigrantes, de emigrantes, porque nós temos muitos brasileiros também fora, né, do país, mas teve um fluxo muito intenso e precisou-se de pensar alternativas, de começar a se organizar. E naquela época, foi, acho que no governo Dilma ainda, né, foi criado o visto humanitário, né? Não vou entrar muito em detalhe para a gente avançar um pouco aqui na discussão, mas depois, se for interesse, a gente fala um pouco mais. Um visto humanitário que permitisse, né, que os haitianos entrassem, né, no Brasil, e também para poder, pelo menos, intimidar ou, de certa forma,
impedir que os coiotes, né, explorassem tanto os imigrantes que estavam vindo do Haiti para cá, que gastavam dias e dias e valores assim inimagináveis, né, do Haiti para cá, tá? Então foi um fluxo muito intenso e foi uma das primeiras crises assim, concentradas, né, no norte, né, em Assis e no norte de Minas, e que foi depois se espalhando, né, pelo Brasil, e aí foi era um momento muito interessante, porque era o momento da Copa e das Olimpíadas, né, e foi o que, de certa forma, atraiu muito esses haitianos para cá, e outros imigrantes, mas o fluxo, né, de haitianos. Então, rapidamente, os próprios empresários foram, né, ao norte do país buscar os imigrantes, sabe? Então, foi um processo diferente de, vamos dizer assim, de interiorização ou de distribuição desses imigrantes pelo Brasil. Já com os venezuelanos, que nós agora, né, o professor Dani falou que agora nós estamos vivenciando, além de outras nacionalidades, né, mas que representa um fluxo também tão intenso, né, como o dos haitianos, né, o governo federal criou, desde 2018, uma operação chamada Operação Acolhida, que, de certa forma, sintetiza, né, uma atenção, um esforço de solidariedade, né, e humanitário do governo federal, do Exército, né, em especial, juntamente com o Ministério de Cidadania, e organismos internacionais, né, além de organizações da sociedade civil, que estão em Pacarama, né, em Manaus também, organizando, né, esses refugiados, né, considerados aí pelo Acnur, para distribuí-los, né, para o Brasil, de uma forma menos, como é que eu diria, de uma forma um pouco mais humanizada e também com fins mais econômicos, né, para que eles consigam trabalho, moradia, né. Então, foi feita essa operação acolhida e foi combinado com os estados. O Acnur é um parceiro, o Acnur, OIM, outros, né, mas o Acnur, que dá título aí à nossa cátedra, é um grande parceiro nessa operação acolhida em Belo Horizonte e muitos outros estados. Mas em Belo Horizonte, ele é um grande parceiro e nós criamos uma rede chamada Rede Acolhe Minas, né, da qual nós participamos, né, nós, PUC Minas, e enquanto cátedra, né, participa o Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados, que é uma organização da sociedade civil super representativa, né, em Belo Horizonte e na região metropolitana. Aliás, é uma rede também mundial, né, o Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados, e participam também outras organizações da sociedade civil, né, universidades, organizações, outras organizações, né, e poder público também, em alguns momentos, né, quando tem demandas e são chamados, tá? Então, e aí fazemos, né, todo esse apoio à acolhida desses venezuelanos que têm chegado, né, em Minas Gerais. E aqui, inclusive, tem um mapa de distribuição, que é um mapa produzido à fonte aí, o Acnur e o Serviço Jesuíta, né, que mostra, né, um pouco aqui os dados, né, de como esses imigrantes eles estão distribuídos no estado de Minas Gerais, né, e especialmente na região metropolitana,
sabe? Eles estão aqui na região metropolitana, que nos interessa mais, né? A maioria está em Contagem. Em Belo Horizonte tem um número menor, 28,3%. Betim tem um número também importante. Ribeirão das Neves, um número também significativo. Esmeralda, Santa Luzia, Sabará, Ibirité, Vespasiano, Dores do Indaiá e outros municípios. Agora, Sete Lagoas, recentemente. E em outros estados de Minas Gerais, temos Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros, que também participam desse processo de interiorização e têm acolhido, né, imigrantes e refugiados venezuelanos. Aqui dentro da região metropolitana também, está pequenininha e acho que não dá para ver muito, né, mas Belo Horizonte, aqui, olha, Contagem tem sempre a maioria dos refugiados venezuelanos, né, como residentes, 50,54%. Isso, gente, porque eles buscam, né, morar em locais onde a moradia é mais em conta e onde tem mais oportunidades de trabalho, né? E Contagem, tanto para os haitianos quanto para os venezuelanos, né? O SEASA é um campo de trabalho interessante, empresas alimentícias, né? E outras em Contagem que têm apoiado, né? Aqui eu queria já trazer, e aí entrando, né, um pouco até nessa discussão, que é tema, né, aí do seminário, um pouco das especificidades dessa população migrante. Aí, quando eu falo migrante, né, eu estou usando todas essas nomenclaturas que o professor Dani falou, né? O refugiado, o imigrante, o apátrida, né? Então, todas essas outras, né, denominações. O migrante, ele abrange, né? Inclusive o migrante de retorno, né? Que os nossos brasileiros que estão fora e que retornam. Então, para análise dessas especificidades e vulnerabilidades de imigrantes e pessoas em situação, né, de refúgio, é necessário sempre levar em conta que essas pessoas enfrentam, né? Aí são algumas barreiras que levantamos, né, nos grupos que trabalhamos, especialmente junto com a Acnur, com a IEM e nos grupos de pesquisa também. Primeiro, as barreiras linguísticas, né? Então, imagina vocês quantos imigrantes que nós temos ou refugiados que nós temos na região metropolitana, então, quantos idiomas nós temos, né? A barreira linguística é uma das barreiras, assim, eu diria mais séria, mais significativa, né, para poder, ou dificultadora, não seria significativa, mas dificultadora, né, para a integração laboral, né, porque eles precisam de aprender o nosso idioma, né, o português. E segundo eles, gente, olha, conheço imigrantes, né, que sabem 5 idiomas, 5, que o português é o idioma mais difícil de se aprender, né? Então, acaba sendo uma barreira. Então, a gente tem que ofertar muitos cursos de português. Essa semana passada tivemos uma reunião com as colegas do Projeto Ler, né, que é um dos projetos maravilhosos que a PUC também tem, do Departamento de Letras, né, que trabalha com o ensino, né, do português para estrangeiros e faz muitos outros trabalhos de integração social, né, e agora integração laboral também, nessa parceria com o Serviço Social. Tivemos uma reunião com a equipe do Verde Mar, né, e eles querem contratar imigrantes e tal, e aí, conversando com eles,
eles colocaram que a maior dificuldade, eles já têm imigrantes no corpo, né, de trabalhadores deles, eles colocaram que a maior dificuldade eram essa barreira linguística, né? Então, essa é uma especificidade que nós temos que procurar contribuir para que seja superada. Segundo, gente, as diferenças culturais, que aí é um tema, né, que está perpassando esse seminário de hoje, né, e que é muito importante, né, assim, as culturas são muito diferentes, né, assim, a cultura haitiana muito diferente da brasileira, muito diferente da cultura venezuelana, do boliviano, do congolês, sabe, e de outras nacionalidades. Então, cada migrante que vem nos enriquece muito com a sua cultura, né? Eu penso assim, né, que nos enriquece muito. Tem até um trecho da fala da Carmen Lucy, que é uma parceira que nós conhecemos nessas pesquisas, nesses estudos, que ela fala que, junto com o empenho por uma migração segura, cabe reconhecer que a mobilidade humana ela é fator de desenvolvimento e de transformações em todas as dimensões do humano. Então, que buscar, né, promover essas diferentes culturas, o respeito a essas diferentes culturas, né, para que elas dialoguem, para que elas enriqueçam, né, umas às outras, é fundamental, né? Ela coloca como o poder mesmo, assim, uma potência, né, essa questão da cultura, uma potência para enriquecimento nosso, né, nosso brasileiro e também das pessoas que estão vindo para cá, porque o Brasil também é muito rico na sua cultura, né? Então, assim, e aí tem essas diferenças, né? E a interculturalidade, ela se coloca, e eu acho muito pertinente estar neste seminário, né? E aí eu coloco até como um desafio, precisa ser pesquisado, precisa ser, né, superado também, né, ou mais discutido com as populações migrantes e refugiadas, porque essas diferentes culturas, muitas vezes, se a gente não escuta, se a gente não ouve, não leva em consideração, a gente acaba desrespeitando, sabe? Acaba agredindo, né? Cometendo violação de direitos humanos com essas pessoas. Como a gente tem visto recentemente com os venezuelanos da comunidade dos Araus, né? Que estão em Sete Lagoas, que estão em Belo Horizonte, né? E aí, é claro, para eles é normal na Venezuela que as crianças, que as mães com as crianças estejam nos sinais pedindo as coisas. No Brasil, isso não é possível, né? Porque nós temos uma lei, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, vou passar rapidinho pelas leis daqui a pouco, né? Que não permite. Ok, mas aí aconteceu um caso de um conselheiro tutelar pegar essa criança, levar para uma instituição de acolhimento e prender os pais, né? Então, imagina, indígenas, varaus, e aí precisou de intervenção, lógico, de pessoa que fala, e eles ainda não falam o idioma brasileiro, alguém que fale o mesmo idioma, que entenda a cultura para poder explicar essa situação. Por outro lado, né, eles precisam, já que estão no Brasil e vão conviver no Brasil, aprender a legislação também brasileira, né, compreender a cultura brasileira. Então, essa questão intercultural, ela é assim,
um desafio, né, desses países, das pessoas desses diferentes países conviverem harmoniosamente ou de forma sinérgica, né, conviverem com esses desafios todos, né. Outra dificuldade de acesso à informação e desconhecimento sobre serviços e fluxos de atendimento, que é uma das coisas que nós temos feito, né, na cátedra, nos nossos trabalhos nos grupos de pesquisa, né, que é também levar essa informação, esses serviços de atendimentos, né, sobretudo, né, sobre os direitos sociais, que é o item abaixo. Tem muito desconhecimento sobre os direitos dos migrantes, né? Desconhecimento das redes de acolhida sobre direitos e vulnerabilidades, inexistência ou fragmentação de redes de apoio familiar ou comunitária no país de acolhida, né, no caso nosso, Brasil, as dificuldades enfrentadas no processo de deslocamento e de chegada ao país, porque, gente, vocês não têm ideia do que a gente, né, escuta do que eles passam no trajeto, né, do país de origem até a chegada aqui ao Brasil. Sabe? Tem situações, assim, de muito sofrimento e de muita violação mesmo de direitos humanos. Possíveis traumas advindos desse processo de deslocamento, principalmente dessas situações que o professor Dani colocou, de refúgio, né? Possível dificuldade de acesso à regularização documental, né? E medo de deportação. Aqui o medo de deportação não é o caso, né, de refugiados, como o professor Dani colocou também, que eles não são deportados. Não vou entrar em detalhe aqui, mas... Professor Isãozinho, só te interromper um minutinho. A gente precisa, por causa do horário da atividade, aquela intervenção chata, se você puder, talvez, assim, concluir o que for possível, né, assim, em 5 minutos. Desculpa interromper, viu? Obrigada. Tá ótimo. Eu vou só dizer, nem vou citar essas leis, só dizer que tem marcos normativos, né, que regem esses direitos dos imigrantes. Tem uma legislação nacional também, que garante a eles os direitos, né, dos quais eu falei anteriormente. Tem normativas internas que eles precisam também de conhecer, né? Também já citei anteriormente. E tem os direitos, né, dos migrantes, dos refugiados, documentação, direitos econômicos, sociais, culturais, não discriminação e proteção contra violências, assistência jurídica gratuita, naturalização, reunião familiar, como o caso do terremoto do Haiti agora, né? No Sul tem pessoas, né, que nós temos contato com grupos de lá, que estão se organizando, né, haitianos que existem lá e que as famílias estão nos locais que foram atingidos, estão providenciando, né, a vinda das famílias, que é um direito deles, a reunião familiar, para o Brasil. Tá? Aqui os deveres, eles têm deveres também, né, desses imigrantes e refugiados, que é respeitar as leis brasileiras, respeitar as pessoas, né, as pessoas em situação de refúgio, informar seu endereço, telefone, e-mail ao CONAR, a Polícia Federal, sempre mantendo os dados atualizados, mas aqui lembrando, gente, que quem está em situação de refúgio tem um item importante que é a confiabilidade, né? Então, não pode ser divulgado nada, assim, sobre eles, né? Aqui, desafios para efetivação desses direitos de integração, que eu vou só citar também, né? Trabalho, educação, saúde, moradia, cultura, acesso a serviço e informação, exploração e violação de direitos, discriminação e xenofobia. As redes de proteção, setor público, que eu acho que já foi, né, dito aqui também, o Comitrate, as políticas, né, de assistência social, o SEBRAE, Defensoria Pública, né, e outros, a sociedade civil,
que eu também já citei alguns, iniciativa privada, empresas e universidades, né? As redes de proteção e integração em Minas Gerais, né, que é Polícia Federal, Defensoria Pública da União, do Estado, a Casa de Direitos Humanos, e aí em Juiz de Fora, Montes Claros, Alfenas, tem sempre um Centro de Referência de Direitos Humanos, que também acompanham. As redes da sociedade civil, né, aqui também, em cada um dessas cidades de Minas, também tem uma organização da sociedade civil que apoia, né, e aqui em Belo Horizonte, o Serviço Jesuíta e a Agência Humanitária da Igreja Adventista, aqui eu estou falando da sociedade civil, né, a universidade já entrou lá. E fechando aqui, no que devemos pensar, né, que eu acho que eu deixo como perguntas, né, para pensarmos, para refletirmos. As pessoas, né, migrantes e refugiadas que estão no Brasil, estão seguras? Os direitos das pessoas, dessas pessoas, desses sujeitos, estão sendo respeitados? Estamos levando em consideração as necessidades destes grupos vulneráveis? Todos os grupos participam igualmente dos processos que lhe afetam, né? Então, se são sujeitos, eles estão participando dos grupos, dos processos que afetam, né, suas vidas? Estamos conscientes dos riscos de proteção? Quais são os impactos positivos das nossas intervenções no acesso a direitos e na segurança desses sujeitos migrantes e refugiados? E há impactos negativos das nossas intervenções, seja nas pessoas atendidas, na comunidade acolhida, né? Então, é isso, e fechando, os grupos, as instituições que somos parceiros aí, agradeço muito, como o Dani falou, a gente é professora, a gente acaba falando demais, né? Mas agradeço muito a atenção aí de vocês. Professor São José, que o tempo é pouco, né? Eu acho que tanta discussão importante. Acho que esse último slide, então, que você mostrou, ele resume, assim, de uma maneira preciosa, questões que eu acho que dialogam com o que o professor Dani também trouxe para a gente, né? Uhum. E que faz, inclusive, aproveitando, eu vou agradecer a vocês dois pelas falas, né? Pelas explanações, né? E por trazerem, assim, desnuviar, né, em bom mineirês, desnuviar para a gente o que é tão enigmático, eu acho, para uma cidade, então, né, que está localizada tão no interior do Brasil, né, que vive esses processos, assim, de contato, né, com migrantes e refugiados, eu acho que de maneira muito pontuais mesmo, né, nesses fluxos que vocês trouxeram para a gente, e que talvez uma das questões até que está lá no chat, que eu achei muito importante, né, como que a gente muitas vezes se fecha, né, para essa relação com aquele dito estrangeiro, né, como o professor Dani citou, assim, né, porque a figura do estrangeiro é uma figura, em primeiro plano, assim, que representa um perigo, né, para as sociedades, assim, num estigma construído muitas vezes, né? Então, assim, a gente ultrapassar esse horizonte, né, de estigma construído socialmente, historicamente, é muito complexo, né? Então, eu acho que tudo que vocês trouxeram faz a gente pensar que a psicologia só pode atuar, né, ouvindo, seja, né, os sujeitos individualmente ou coletivamente, intervindo de maneiras variadas, porque são múltiplas, né, se a gente considerar esse enquadre que vocês trouxeram, né, assim, tem um enquadre que né, de toda a parte legal mesmo, né, do que se torna subsídio para qualquer intervenção possível, porque senão não tem nada possível também através da psicologia, né? Eu queria ler 3 parágrafos que eu escrevi aqui, só para lançar aqui a gente, na abertura aí, no diálogo com o público, né, que eu acho que todo mundo trouxe muitas questões, né, muito relevantes, a gente estava notando isso aqui, e queria, então, assim, né, só lançar isso, assim,
eu não vou trazer respostas, mas eu acho que elas vão um pouco ao encontro do que a professora Sãozinha também trouxe. Né, e aí eu vou falar um pouco qual encontro clínico possível, é só um recorte, tá? Porque as intervenções, encontros são muitos. Qual encontro clínico possível em contextos tão adversos, não raro marcados pela dominação, pela violência, pelo silenciamento, pela desterritorialização geográfica, física e subjetiva. Como fazer algum tipo de borda clínica junto a sujeitos que se encontram à deriva, desgarrados de suas raízes, apartados dos laços de sua origem, invadidos pela dor de existir, sem eira nem beira, ceifados do sentimento de pertença social? E aí, eu acho que se coloca essa questão, como ofertar uma escuta que produza junto aos sujeitos migrantes e refugiados uma mínima ancoragem subjetiva que os permita constituir um mínimo de laço social com a vida, de laço com a vida, principalmente como fazer isso em se tratando de uma experiência que também implica, por parte do psicólogo, uma desterritorialização desse setting, né, a gente fala assim, habitual, desse contexto habitual de intervenção, né, pois está em jogo aí a sua capacidade de fazer da sua própria, né, para esse psicólogo, esse analista, de fazer da sua própria circulação um motor para a escuta clínica, para uma invenção clínica. Eu estou citando um texto maravilhoso, né, um trabalho maravilhoso da Ana Gebrim. Depois eu coloco aí no chat público a tese dela, o livro dela, o Front, né, Psicanálise no Front. E, do ponto de vista daquele que oferta a acolhida e escuta, estamos confrontados a uma clínica da urgência subjetiva, que exige prontidão e imediatez para invenção, também citando ela. Dito de outro modo, é preciso acompanhar os próprios fluxos migratórios, estar com sujeitos migrantes e refugiados em sua caminhada, testemunhar do seu périplo, do seu êxodo, da sua diáspora, estar com esses sujeitos, dar a mão para dar consistência e consequência à sua circulação, para que seus fluxos subjetivos também alcancem algum tipo de reorganização social, né, minimizando, por fim, a sua deriva que poderia lançá-los face a face com a morte, como o professor Dani falou e ilustrou aí com as imagens que ele trouxe para nós, né. Então, a gente tem muitas questões, né, mas eu queria assim, agradecer a presença dos colegas e alunos, né. Então, assim, acho que é muito interessante, porque temos aí até revelações, né, temos presença, inclusive, de alunos que são migrantes, né, e nós perdemos a conexão com o professor Dani, gente, e daqui a pouco ele deve retomar, tá? Vamos ver aqui nos bastidores se a gente consegue reconectar ele aqui. A professora Márcia Mansur falou aí no chat, né? Viva o Líbano, né? Meu país de origem, muito legal, né? Queria agradecer também aí a escuta e presença da Berna, nossa aluna, e a presença de um representante aí do serviço jesuíta, né, que a professora Consolação citou, e que tem alguém aí, que eu vi que é de lá. E aí, gente, tem muitas questões, eu não sei se a professora Sãozinha leu o chat, mas quer escolher alguma questão específica para abordar, mas, assim, eu acho que seria interessante, professora Sãozinha, falar depois um pouquinho como que os alunos, os ouvintes aqui, as pessoas que estão participando da live poderiam integrar, de alguma maneira, ou conhecer o trabalho dos grupos de pesquisa e estudo que você citou, né, que eu acho que isso é muito precioso, porque eu acho que tem gente aqui que está querendo saber de que forma se engajar, conhecer, né, assim, um pouco. Aí eu convido também, né, para quem estiver aí assistindo, participar do primeiro seminário de Psicologia e Migração. O professor Cadu já fez esse convite aí várias vezes ao longo da live, e lá a gente vai poder conhecer um pouco mais, né, tanto o professor Dani quanto a professora Sãozinha vão estar lá.
E lá a gente vai poder ter um olhar mais específico assim, para a psicologia, para a abordagem da psicologia, que tem muitas questões aí que trazem, né, Aí o professor Dani voltou. O professor Dani me falou que leu aqui algumas das questões, né, que estavam no chat. Você quer escolher, professor Dani, alguma para responder? Primeiro, eu quero pedir desculpa, porque a internet me deu um tombo aqui, e eu fiquei enlouquecido para tentar encontrar o link, mas, graças a Deus, consegui encontrar o caminho. Mas eu prefiro que vocês avaliem, porque são tantas perguntas interessantes, que vocês podem fazer os blocos, e a gente vai comentando, né, Sãozinha? Tá. Olha, tinha uma questão aqui que eu acho que deu um eco aqui. O Ricardo Neves disse assim: professor Dani, ontem diversos países do Ocidente cristão negaram asilo aos judeus. Hoje negam aos muçulmanos. Não me parece ser uma questão apenas econômica e ideológica. Comente, por favor. Outra questão, do Alisson. Vivemos um momento marcado por uma humanidade em constante expulsão de seus territórios. Quais os desafios em termos políticos para refundar, redimensionar as políticas migratórias como políticas de Estado? Porque apareceu também uma outra questão que traz, falar disso em 2 minutos, hein, professor Dani? Nós estamos aqui lascados, né? Mas aqui, se você puder falar um pouquinho. Claro, essa questão dos fluxos migratórios, né? Os judeus na Europa, depois os muçulmanos na Europa também, parece que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com a diferença, né? Principalmente quando ela traz esse elemento, que é o elemento espiritual, o elemento religioso. E no caso da repulsão aos judeus lá atrás, isso foi resultado de uma interpretação muito ruim, né, do papel do judaísmo com relação ao próprio cristianismo. Isso alimentou ódio baseado em princípios de crença, e que vai nesse fenômeno que é tão complexo, porque nós estamos falando de pessoas que não queriam sair de suas casas, são obrigadas a sair de suas casas, porque são perseguidas, são mortas. E aí chega num lugar novo, onde existe um outro elemento, que é a cultura local, a questão política, a questão social e a questão moral, religiosa. Então, para entender... olha, eu li essa pergunta, eu falei assim, gente do céu, como é que nós vamos comentar sobre isso? Porque isso envolve também geopolítica, isso envolve o momento que a gente vive, né? E o momento, a bola da vez são os muçulmanos, daqui a pouco são os chineses, daqui a pouco são outros, porque nós temos esta mania, né, de encontrar o problema no outro. E a psicologia vai nos ajudar a entender como essas coisas são construídas, como esses discursos são construídos, né? O discurso antissemita foi um discurso construído por uma questão política. A islamofobia é um discurso construído por uma outra questão. Se todos os muçulmanos fossem radicais, não sobrava ninguém no mundo. São mais de 2 bilhões, não é? Então, essa não é a questão. Então, eu vejo que tem esse elemento, que é o elemento espiritual, subjetivo, e que tem a utilização desse elemento subjetivo para projetos muitas vezes reacionários, muitas vezes deletérios, porque a chegada do novo ela vai promover algum tipo de mudança. E muitas vezes a mudança é para melhor. Eu vejo os fluxos de migrantes como fluxos necessários, não é? O que seria da Alemanha se não fossem os turcos? Né? O que seria do Brasil se não fossem os judeus e os libaneses e os sírios, os árabes em geral? Né? E dentro do Brasil, o que seria de São Paulo se não fossem os nordestinos? Então, eu vejo que existe a questão política, a questão social, e como que se apropria e se criam essas narrativas, né, em prol dessas visões, muitas vezes violentas da realidade. Agora, a outra questão perdão, eu não lembro, você colocou, Cristina? Uhum.
A outra questão é do Alisson, né? Essa questão do... Eu acho que tem a ver com o que você já trouxe para a gente. Vivemos um momento marcado pela essa constante expulsão, né, dos territórios aí, dos sujeitos. Eu acho que tem a ver com a mesma, sabe? Com o que você trouxe aqui para a gente. O que eu estou pensando aqui, que talvez eu colocasse, professor Dani, uma pergunta, né, mas para a professora Sãozinha também falar um minutinho, e a gente vai... me desculpem, né, mas a gente vai, então, caminhar para a conclusão depois que a professora Sãozinha falar um pouquinho. A gente, né, na verdade, vamos receber também a professora Cláudia de novo aqui e vamos fazer o encerramento. Mas antes, e podemos marcar de novo, né, assim, marcar um outro encontro, né, com mais calma, eu acho que tem muito aqui a discutir. Professora Sãozinha, eu acho que várias perguntas que estavam no chat, elas trazem para a gente, assim, como que a gente poderia, eu vou sintetizar nisso, assim, né, melhorar a acolhida ao migrante e refugiado em Belo Horizonte, assim, né? Eu acho que você trouxe umas questões importantes naquele slide final. Então, assim, de modo geral, vamos pensar aqui, a gente na nossa prática, né, cotidiana aqui, como professores, alunos universitários, o que a gente pode fazer, né, assim, para a gente conseguir finalmente se projetar no lugar aí desse que a gente considera outro, né, e proporcionar uma acolhida mais eficaz. Eu vou responder essa e uma outra que eu vi aqui também, questão de punir, né, os venezuelanos. Olha, eu penso que melhorar a acolhida, eu acho que é papel de todos nós, né, assim, e da universidade mais ainda, né, ainda mais que nós estamos formando profissionais, né, que vão atuar nas políticas públicas, nas políticas sociais ou em consultórios, em clínicas, né, como o caso da psicologia, que vão estar atendendo, né, esses imigrantes. Eu acho que uma primeira coisa que já tem sido feita é ofertar aulas de português. Precisamos de muita gente, sabe, para colaborar, né, nas aulas de português. Então, quem tiver interesse, procurar a professora Sandra, eu vi que tem, né, gente aí, professora Fernanda Simplício, né, é um projeto lá da PROEX, né, de ensino, pesquisa e extensão, então colaborar nesse sentido, porque tem muita gente que precisa de aprender, muitos imigrantes e refugiados precisam de aprender o português. Segundo, eu acho que nós precisamos melhorar a acolhida naquele sentido que eu comecei inicialmente, eu acho que trabalhando a sensibilização, né, de todas as pessoas, sabe, assim, a começar da nossa família, né, dos nossos colegas na faculdade, todos os acadêmicos, né, aí estou falando de docentes, discentes, funcionários, todos, para que entendam o imigrante como sujeito, como ser humano, né, que precisa de ser escutado, que precisa de ser atendido com dignidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim, fundamental, com a empatia, professora Cristina, como você muito bem colocou, né? E outra coisa que tem gente aí do serviço jesuíta, né? Eu queria reforçar que no Acolhe Minas, né? E sempre o serviço jesuíta que puxa, nós realizamos campanhas, porque quando os migrantes vêm, ficam normalmente nas casas, né? De acolhimento ofertadas pelo serviço jesuíta, né? Para migrante e refugiado, com o qual tem muita alegria, né, de ser parceira, e aí quando eles saem, conseguem um emprego e saem para ir morar em algum lugar, a gente faz campanha, sabe, para conseguir, né, para conseguir móveis, para conseguir alimentos, né, para conseguir o que eles precisam para iniciar a vida, tá? Então, essa é uma forma, assim, de acolhida que a gente pode fazer. E outra, para os psicólogos, né? Nós temos muitas demandas do que você falou, Cristina, que eu gostei assim demais, sabe? De pessoas que sofrem saudade, que já usaram essa expressão de que a saudade dói,
né? Então, de possibilidade de atendimento, sabe? Nessas situações de sofrimento, de dor, de depressão por causa da ausência, da dificuldade de adaptação ao espaço. Então, assim, são algumas que eu pensei e dentro do tempo que temos aí para conversar, né? E uma outra coisa que uma pessoa perguntou também, aproveitando o tempo muito rapidinho, se não é invasivo punir, né, os indígenas venezuelanos, como o caso que eu coloquei, é invasivo. Por isso, né, que foi atuado, e aí foi uma equipe do Serviço Jesuíta. Na equipe tem uma venezuelana indígena, que é uma pessoa espetacular, que é a Eolice, né, e que sabe o idioma deles também. E aí tem um esforço enorme dessa equipe, né, dos jesuítas, para poder fazer essa intermediação para que essa punição não seja realizada, sabe? O nosso esforço todo é esse, né? Porque é invasivo, sim, né? E mostrar para as autoridades, por isso que é importante sensibilizar, sobretudo o poder público, né? A sociedade civil e o poder público, né, de quem são esses sujeitos. E sensibilizar também os profissionais que estão na ponta, né? Assim, para atender dignamente todos esses imigrantes, seja a língua que ele fala, seja a cor que ele tem, seja a nacionalidade que ele tem. Muito obrigada, né? A conversa vai ficar com gostinho de quero mais. A gente vai organizar um novo encontro e eu passo a palavra à professora Cláudia. Gente, que coisa linda, sabe? Que mesa bonita, que fala, né? Eu acho que, assim, os comentários aqui do chat, eu tenho certeza que todos gostaram, vocês contribuíram, né? Essa questão da interdisciplinaridade cada vez mais forte, né? Então, assim, lembrando, pegando palavras do professor Dani, essa coisa, né, do estranho, né? Tudo que é diferente, né, nos causa estranheza. E aí Cristina fala, né, do estigma. Então, assim, a hora que perguntam, né, várias pessoas perguntaram, então, complementando, né, professora Sãozinha, eu acho que, assim, o que podemos, né, como psicologia, como psicólogos, estudantes, podemos fazer, né, com esse trabalho, né, com os imigrantes. Eu acho que tem, né, algumas coisas que eu coloquei aqui, mas, assim, acolher essa pessoa, né, assim, desmistificar esse estranho, receber essas pessoas, né, a gente tentar, né, fazer com que esse estigma ele seja quebrado, né. Então, independente, né, a hora que o professor Dani fala, né, das contribuições, né, e aí ele traz bem próximo mesmo, né, o que seria São Paulo sem o nordestino. Então, eu acho que, assim, foram, né, eu acho que, assim, vocês, né, eu acho que a hora que a Cristina fala, assim, né, um gostinho de quero mais, eu sempre falo em todas as mesas, né, que eu né, faço abertura e fechamento, e falo assim, gente, estão convidados, né, a continuar essa conversa, né, eu acho que, assim, foi um início, né, eu acho que a psicologia tem que trabalhar mais, né, a Cristina está aí na frente, fazendo um trabalho muito bonito, né, representando a psicologia, mas eu acho que tem muita coisa, né, então, assim, tem umas questões ali que precisam ser respondidas também. Então, eu fico pensando assim, temos que refazer alguns laços, né? E que são laços independente de onde eles estão, né? Então, assim, essas pessoas precisam da nossa ajuda, né? Lá da área de relações internacionais, do serviço social. Então, assim, a universidade inteira tem muito que contribuir. Então, assim, fica o convite, né, para que vocês voltem, professor Dani, professora Sãozinha, Cristina. Então, assim, vamos continuar essa conversa. Então, o convite está feito para que vocês, né, para que a gente possa conversar mais, né, ampliar, né, é só um pedacinho, né, eu acho que, assim, é um gostinho de quero mais mesmo, né, então vamos continuar essa conversa, né, que foi muito, muito, muito bonito, muito rico, né, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, viu, o convite, a possibilidade de estar junto.
E pode chamar que a gente volta, né, Sandrinha? Ah, que bom. Com certeza. Eu também agradeço. Se quiser. Dani, agradecemos e convidamos, né? Isso aí. Para participar conosco também, isso. Com certeza. A troca, né? Importantíssima.